uma oração hoje personalizada, né? Ah, tá. Vamos. Pois, na sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai, por mais esse dia, por mais essa nova estação que está iniciando na vida da Alissa, Pai. Nós declaramos ela avançando, crescendo, prosperando, transbordando em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que hoje esse é um novo tempo, uma nova temporada para ela. E nós sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado, ela tem visto a Tua boa mão sobre a vida dela. Mas nós declaramos que será um nível ainda maior que será se manifestar. Muito obrigado, Pai, pela vida dela. Declaramos, Pai, tudo aquilo que está no coração dela, alinhado com a Tua palavra, venha se manifestar de forma acelerada, e todos os planos, propósitos e a Tua vontade sobre a vida dela também se manifeste de forma acelerada, em nome de Jesus. Nós declaramos presentes esperados e inesperados se manifestando sobre a vida dela. É assim que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Amém, glória a Deus. Uma salva de palmas, presente da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Fique ligado na nossa programação. (20 de abril, culto especial de Páscoa, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bem-vindo ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com um dos membros do departamento de comunicação ou o diácono mais próximo. Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e um bom culto. Toda terça-feira temos um encontro marcado com a nossa diretoria. Com certeza, algo vai ser transmitido ao seu coração, então fique atento. Nós temos mais ou menos 200 pessoas trabalhando aqui no ministério, então toda terça nós vamos estar aqui ministrando para você também. É uma ministração para eles, mas por tabela vai chegar até a sua vida. Uma reunião semanal com momentos de louvor, consagração e ministração da palavra. Você está pronto para andar em amor? Para expressar esse amor que já foi derramado abundantemente no seu coração, querido? Quando a gente reconhece alguns encontros que Deus promove nas nossas vidas, irmãos, a gente vai ser grandemente abençoado com isso. Muito obrigado, Senhor, por um povo que decide nessa manhã, nesse momento, esquecer e avançar para o prêmio, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nenhum problema do lado de fora será maior do que o estoque de soluções que a gente tem dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Convidados especiais que trarão instruções divinas e edificação para a sua fé. Direto do auditório do Ministério Verbo da Vida. Comece a sua terça-feira conectado à nossa base de operações, junto com os nossos mais de 200 colaboradores. Você é o nosso convidado especial. Toda terça, às 8 da manhã, em nosso canal no YouTube. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon, e se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você,
através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos no Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito Santo desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado às 19h30. Agora eu tenho um aviso para os adolescentes da nossa igreja, os Lifezeiros de coração. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Quando você se posiciona em fé, fala com o seu problema, fala com a sua circunstância, chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Como você tem uma atitude de fé, o céu traz uma intervenção a seu favor. Fala, Lifezeiros, como estão as suas expectativas? Eu creio que serão dias de céu na terra, que Deus é aquele que faz infinitamente mais, e a sua vida nunca mais será a mesma. As inscrições para o Life Camp já começaram, então você que é adolescente já pode garantir a sua inscrição no valor promocional do primeiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de informações e faça já a sua. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook, é o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude da vida que ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como o seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Prepare-se para ter os seus olhos abertos para uma visão grandiosa e inigualável do Messias. Nesse livro há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Mas o primeiro deles é o seguinte: o Rema, ele ainda está com suas matrículas abertas, tá? Era para ter se encerrado na semana passada, porém devido ao feriado a gente conseguiu estender e vai estar abertas as matrículas ainda até essa próxima quarta-feira. Então, se você ainda não fez a sua inscrição ou conhece alguém que ainda não realizou, essa é a oportunidade, a única chance, né, de começar 2025 aí tendo a vida completamente transformada, tá? Então, a matrícula do Rema ainda está aberta, você pode passar na nossa secretaria ao final do culto e coletar mais informações. O outro aviso é que nós estamos com as inscrições abertas também para o Life Camp, nosso acampamento de jovens. Então, se você tem alguns jovens na sua vida, você precisa influenciá-lo, você precisa ajudá-lo a ele crescer e avançar cada vez mais no Senhor. E o Life Camp, com certeza, é uma programação, é um evento maravilhoso para que eles possam realmente mergulhar nesse ambiente de buscar ao Senhor. Será um momento onde eles terão palavras direcionadas, vai ter ministrações maravilhosas e também um tempo de comunhão com os amigos, um tempo de brincadeira, um tempo de refrigério para eles também ali estarem, né, nesse ambiente maravilhoso. Então, se você tem algum adolescente na sua vida, passe ali atrás, faça a inscrição, abençoe esse adolescente e com certeza ele vai receber grandes coisas vindo do Senhor nesses dias maravilhosos de acampamento. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém que está aqui no Verbo Teresinha pela primeira vez? Glória a Deus. Vejo a mãozinha levantada. Mais alguém?
Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé, por gentileza, um minutinho, só para que a gente possa, né, se recepcioná-lo conforme você merece. E você que já está perto dele já sabe o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Dizer que é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Fique à vontade para cultuar ao Senhor. Né? Se você já congrega em algum lugar, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é um bom lugar para você poder crescer, florescer e frutificar no Senhor, em nome de Jesus. Ao final nós temos, né, um mimo presente aí para você. Nós só queremos demonstrar a nossa honra, a nossa gratidão, enquanto nós estamos felizes, né, por tê-lo aqui conosco, tá? Então fique à vontade e receba muito do Senhor para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Aquele que é hebreu diz: Deus é bom. A Bíblia nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, aqui a Bíblia nos instrui para que nós possamos honrar ao Senhor. E a honra, ela é algo maravilhosa. Tudo que você faz envolvendo honra cresce, multiplica, acontece de forma acelerada, porque a honra, ela tem esse poder. E aqui a Bíblia nos instrui a honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos. E Ele diz que se nós fizermos isso, com certeza nós iremos ter resposta, né, ter colheitas abundantes, né, nossos celeiros transbordarão, encherão, né, nossos lagares transbordarão de vinho, ou seja, terá abundância, terá aumento. Então, seguir princípios é justamente a gente demonstrar a nossa honra e nossa gratidão ao Senhor. E também o nosso amor. A Bíblia diz lá em João que se a gente ama ao Senhor, nós precisamos cumprir os seus mandamentos, né? Aquele que cumpre os seus mandamentos, esse sim é o que me ama. Então, quando nós estamos dizimando, quando nós estamos ofertando, nós estamos honrando ao Senhor, demonstrando o nosso amor, a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas. Mas nós precisamos também entender que nós fazemos isso não pelo que Ele pode nos dar, nem pelos benefícios que Ele já nos deu, mas também por quem Ele é, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor e merece a nossa honra, a nossa gratidão, o nosso amor, né, por quem Ele é e por quem Ele é e representa em nossas vidas, amém? Então essa é uma forma, um momento onde você pode expressar isso através de ações, devolvendo o seu dízimo e ofertando ao Senhor. Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí à sua frente, que você pode estar utilizando. Se você preferir, pode fazer através do Pix, que é nosso CNPJ, que está aparecendo aqui atrás. Ou lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões. Isso são formas e meios que você pode estar utilizando para cumprir esse princípio e honrar ao Senhor. Você que nos acompanha de casa, também tem a disponibilidade de fazer através do Pix, que está aparecendo aí na tela do seu aparelho, e você pode também estar participando nesse momento tão maravilhoso e precioso em nossas vidas, amém? Você crê assim? Então, convido você a levantar o seu envelope. Você vai fazer de maneira em espécie. Se você for fazer através de outros meios, levante a sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade que temos, Pai, de demonstrar a nossa honra, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor. Recebe, Pai, esses dízimos como forma de reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te honrar, te agradecer e declaramos, Pai, Ele frutificando e multiplicando conforme a Tua palavra diz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando cada vez mais, cada dia, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus, chegando de repente.
vejo a chuva regando minhas sementes, o sobrenatural de Deus chegando de repente. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é aleluia, aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, nós estamos aqui para render graças, para levantar as nossas mãos santas ao Senhor, para dizer, Pai, que o Senhor é tudo para nós. Não há vida, Senhor, para nós longe da sua casa. Não há vida para nós, Pai, longe de Ti. Nós Te amamos, Pai, nós somos gratos por sua obra redentora naquela cruz. E hoje nós estamos aqui em um domingo de Páscoa, Pai, para celebrar a nossa redenção, para celebrar aquilo que um dia o Senhor fez em Jesus Cristo por nós, por amor de nós. Você pode levantar as suas mãos, queridos, você pode render graças ao Senhor, ser grato, porque você está vivo, porque você tem saúde, porque você tem prosperidade, porque a obra de Cristo um dia te alcançou. Você pode ser grato por isso. Você pode dar o seu melhor culto nessa manhã, porque Ele é digno. Obrigado, Senhor, nós Te amamos, nós Te amamos, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, para se mover como lhe apraz, para falar aos nossos corações. Senhor, eu declaro os nossos ouvidos espirituais abertos, para que nós possamos ouvir, Pai, a sua instrução, a sua voz nesse dia. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, olhos do Espírito abertos, Pai, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu declaro espírito de sabedoria e revelação sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, nós Te rendemos graças, nós Te agradecemos, Pai, por essa ceia que está aqui.
Nós te agradecemos pela mensagem que essa ceia traz aos nossos corações. Te agradecemos por cura. Te agradecemos, Pai, por liberdade. Te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós nos alegramos, Pai. Nós estamos animados por aquilo que o Senhor também irá fazer em nosso meio nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Você pode sentar aí no seu lugar. Fala aí com esse irmão que está do seu lado. Deseja feliz Páscoa para ele, amém? Gente, obrigado, viu? No final a gente trabalha mais um pouco juntos. Vocês são um grande sucesso. Glória a Deus. Você está animado, queridos? Você está com expectativas por aquilo que Deus tem feito, está fazendo e irá fazer? Você está aqui? Glória a Deus. Eu sei que o culto domingo de manhã, às vezes a gente ainda está um pouco sonolento, né, assim, mas vai acordando aí o seu corpo, vai acordando aí a sua mente, despertando, porque a gente precisa estar ligado por aquilo que Deus está fazendo nesses dias. A gente está aqui, queridos, para celebrarmos, né, a Páscoa do Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor em um domingo de Páscoa, e nós não poderíamos falar sobre outra coisa a não ser sobre a Páscoa. Você está aqui comigo? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Aleluia. Você abriu a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Segura aí um pouco. A gente vai já ler esse texto, mas já deixa marcado aí na sua página. Vou pedir só para o Sávio baixar um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. E como eu ia falando, queridos, a gente está aqui para falar sobre a Páscoa do Senhor, amém? Às vezes as pessoas elas têm um entendimento errado, né, acerca desse assunto. E glória a Deus por esse lugar, porque é o lugar onde nós podemos aprender a palavra assim como ela é, amém? E o mercado, né, o comércio, por assim dizer, ele tem distorcido o sentido da Páscoa, assim também como o sentido do Natal e tantos outros sentidos bíblicos, né? O comércio, e eu digo influenciado pelo próprio diabo, para tirar os olhos daquilo que é a obra de Deus mesmo, daquilo que é a obra redentora de Jesus naquela cruz. E aí eles trocam, né, pelo coelhinho da Páscoa, pela troca dos presentes, pelos chocolates que são entregues, que são dados de presente nesses dias. Mas sabe, irmãos, Páscoa não tem muito a ver, como você bem já sabe, com o coelho, não tem muito a ver com o chocolate. Páscoa tem mais a ver com um cordeiro e com um sangue que foi derramado. Você está comigo? Mas o diabo, ele trabalha dessa forma, né? O diabo, ele vai tentar distorcer tudo aquilo que Deus criou. Ele tenta distorcer a Páscoa por meio do comércio, como o Natal também, como eu citei agora há pouco. O diabo, Deus criou a música para servir como instrumento de adoração. O diabo pega isso e distorce. Então nós vemos o diabo fazer isso, né? Essa distorção do sentido real daquilo que Deus criou, cada coisa, para poder fazer com que os filhos de Deus, as pessoas, percam, né, esse verdadeiro sentido, o sentido da Páscoa, o sentido do Natal, por assim dizer. Mas nós precisamos ser aqueles guardiões do verdadeiro sentido dessa Páscoa, do verdadeiro sentido da morte e ressurreição de Cristo Jesus, da obra redentora que um dia nos resgatou. Você está comigo? Então seja mesmo, irmãos, esse propagador dentro da sua família, dentro do seu trabalho, sabe? Esses são dias propícios para nós pregarmos a palavra para as pessoas. Esses são dias onde as pessoas estão com expectativas de ouvir algo sobre Deus, né? Geram-se dúvidas sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez ali naquela cruz, e somos nós, os encarregados de Deus, para explicar para eles, para pregar a palavra para eles, para trazer o verdadeiro sentido dessa data tão especial. Amém, queridos?
Glória a Deus. E além dessa distorção, né, que o diabo traz desses dias, a gente também tem uma distorção da religiosidade. Não é assim? A Semana Santa ela é repleta de uma cultura religiosa que se criou no nosso país e às vezes a gente vem trazendo isso, a gente nasce de novo e essa bagagem precisa ser tirada das nossas vidas, da nossa mente. Amém? Porque, por exemplo, nós podemos citar nesses dias de Semana Santa pessoas de outras igrejas, de outras religiões que passam o ano todinho fazendo o que não presta, doando a sua carne para o pecado, para aquilo que é pecaminoso. Mas quando chega nesse período da quaresma, aquela pessoa vai ali se resguardar por alguns dias, vai jejuar, não vai comer carne. E, meu Deus do céu, se comer carne, vai para o inferno com tripa e tudo. Mas passar o ano todinho fazendo o que não presta, está tudo bem. Mas na Semana Santa, não pode. Não é assim? Mas, irmãos, isso é um pensamento religioso. Nós fomos chamados para a liberdade, amém? Então, se você quiser comer carne, irmão, fica à vontade. Você pode comer carne, não é necessariamente obrigatório você comer peixe. Mas se quiser comer peixe também, coma, está tudo bem com isso. Você está comigo? A gente precisa mesmo quebrar esse espírito religioso que tem em torno desses dias. Jesus veio para isso, né? Ele disse que a verdade é o que nos liberta. Então, a pregação da palavra, a genuinidade da palavra é o que traz libertação para as nossas vidas. E isso fala também sobre nós termos esse senso de santificação todos os dias, não só em um período, como a religião prega. Nós precisamos nos resguardar do pecado, do fermento dos fariseus, do fermento do pecado, todos os dias, irmãos, da nossa vida, porque nós somos gratos por essa obra que Deus fez em Cristo Jesus. Que obra foi essa? Sua vida, morte e ressurreição. A gente está aqui hoje no domingo de Páscoa para celebrar exatamente essa ressurreição de Cristo, né? Essa ressurreição é o que nos dá esperança, é o que nos garante que um dia também nós vamos ressuscitar. É o que está descrito aí nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu queria que você lesse aí comigo, acompanhasse, amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 12, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. No 16 diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso, ele traz verdades preciosas acerca da ressurreição de Cristo, e Páscoa tem tudo a ver com ressurreição, você está comigo? Esse dia foi o dia estabelecido por Deus, irmãos, como memorial para os judeus, para a gente também, porque aqui está o memorial da nossa aliança, amém? Que é a ceia. E o que se faz em um memorial? Se traz à memória aquilo que aconteceu. Então hoje é para a gente trazer a nossa memória mesmo, é a gente se exercitar nessa piedade, né, de trazer à nossa mente a ressurreição de Cristo, que é o que nos dá esperança. A Bíblia está dizendo que tinham homens ali naquela igreja que estavam dizendo que não existia ressurreição. E aí Paulo começa a combater aquilo, dizendo: rapaz, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a gente faz de Deus, a gente está asseverando falso testemunho contra Deus, e a nossa fé é anulada. Você vai viver só essa vida, você vai morrer e acabou. E você vai ser o mais infeliz dos homens, por só ter essa vida para viver. Mas no final, graças a Deus, ele explica aquilo que é a verdade, ele diz que Cristo, sim, ressuscitou dentre os mortos. E é interessante porque ele diz que ele é as primícias. Amém? O que é as primícias, queridos? São
os primeiros, né? As primeiras coisas. Então, se Cristo é as primícias da ressurreição dos mortos, da ressurreição dos que dormem, isso garante para mim e para você que nós seremos os próximos. Isso é o que nos dá, irmão, ousadia diante da morte. Crente não pode ter medo da morte, porque há uma certeza de uma ressurreição. Amém? Se a gente vier a morrer hoje, por exemplo, a gente vai para um lugar infinitamente melhor, irmãos. Estarmos com o Senhor, o que é incomparavelmente. Paulo diz que é algo indizível, inefável. Isso nos dá ousadia diante de todas as situações da nossa vida. E nós vamos estar com o Senhor, e nós vamos aguardar o dia da ressurreição, onde o nosso espírito vai se reencontrar de novo com esse corpo que vai ficar aqui na terra, e nós vamos ressuscitar para viver a eternidade com o Senhor. Então eu te incentivo a tirar os olhos somente desses dias, somente dessa vida que passa muito rápido, amém? E estar de olho na eternidade, tendo como garantia a ressurreição de Cristo. Afinal de contas, nós estamos aqui nesse domingo para lembrarmos que Cristo ressuscitou. Você está comigo? Você sabe que Cristo ressuscitou, e isso é a garantia da sua fé, isso é a garantia da sua vida, e essa ressurreição de Cristo é o que te garante cura, é o que te garante prosperidade, é o que te garante paz, é o que te garante alegria. É essa ressurreição, irmãos, que garante que tudo que Ele fez nos alcançou. Porque se Ele tivesse ficado na morte, o pecado ainda reinava no mundo. Mas a ressurreição de Cristo é a asseveração final de que a morte foi vencida. Amém? Glória a Deus. E tem alguns cristãos, né, algumas pessoas na igreja que têm esse tipo de dúvida, né? O cristão da nova aliança, ele precisa celebrar a Páscoa. Sabe, queridos, nós não precisamos celebrar a Páscoa dentro dos costumes e ritos judaicos, porque a Páscoa é uma festa, é um memorial que foi estabelecido para os judeus. Então nós não celebramos, comemos a Páscoa assim como os judeus fazem. Amém? Jesus, de fato, ele comeu a Páscoa com seus discípulos em forma de memorial da aliança em que ele estava, mas ele estabeleceu uma nova aliança. E ele estabeleceu ali um novo memorial. E é por isso que nós estamos aqui diante dessa mesa da ceia do Senhor, porque essa mesa é a nossa Páscoa. Essa mesa é a nossa garantia da ressurreição de Cristo, é o nosso memorial, é o que nos traz à memória aquilo que Deus fez. Amém? Mas a Páscoa judaica é interessante porque ela tem mesmo esse sentido profético. Ela aponta para esses últimos dias, para aquilo que Deus iria fazer em Jesus Cristo. Amém? De fato, o domingo não era para ser chamado domingo de Páscoa. A Páscoa era para ter sido chamada na sexta-feira. Porque Páscoa não está ligado com a ressurreição. Páscoa está ligado com a morte do Cordeiro. Jesus morreu na sexta, você está lembrado disso? Então a Páscoa ela está ligada diretamente com a morte do Cordeiro. O contexto, né, da antiga aliança é Deus disse, olha, no 14º dia do mês de Nissan, né, que mês era esse? Era um mês judaico, do calendário judaico, que acontecia provavelmente entre março e abril. Ele pegava um pedaço de março e um pedaço de abril. Era chamado de um mês de Nissan. E a Páscoa judaica foi estabelecida no 14º dia desse mês. Qual era o contexto? O povo de Deus estava cativo no Egito, escravizado no Egito, passando necessidade no Egito, miséria, doenças, escravidão. Amém? O povo de Deus, irmãos, o povo hebreu, os descendentes de Jacó. E a Bíblia diz que Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão para asseverar a promessa que ele deu, de que cuidaria dele e da sua descendência, de que daria a ele a descendência. E é interessante porque se você ler os textos bíblicos, você vai ver que o mover de Deus para tirar o povo do Egito foi por causa da promessa que ele fez a Abraão. Porque ele prometeu a Abraão essa descendência, agora Deus iria cumprir a sua aliança, tirando aquele povo do cativeiro da escravidão do Egito. Amém? E como foi que ele fez isso? Levantou um resgatador. Não foi assim? Quem foi esse resgatador? Moisés. Moisés, queridos, é uma figura de Jesus Cristo, que foi o nosso resgatador do cativeiro do pecado. O Egito era esse símbolo do pecado, da miséria,
da morte, de tudo aquilo que te afligia. E tudo isso pode até tentar te afligir hoje, mas você foi liberto por esse resgatador. Amém? Então Deus levanta Moisés nos dias da velha aliança para ir até Faraó falar. E Deus começa ali, irmãos, a trazer um juízo sobre aquela terra. Né? Você sabe, você conhece ali as pragas que Deus trouxe ali para aquela região, para convencer aquele povo, para convencer aquele rei de libertar o seu povo. Amém? E é interessante porque a gente às vezes não entende muito, né, aquelas pragas que aconteciam ali no Egito, mas tem pessoas que acreditam, irmãos, que ali, cada praga daquela que acontecia no Egito, era Deus ferindo um deus egípcio. Né? Por exemplo, os egípcios adoravam o rio Nilo como um deus. Ele era adorado, ele era uma entidade adorada ali. E aí Deus vai e faz as águas do Nilo se transformarem em sangue. Eles tinham o Deus da colheita, né? O Deus da pecuária, o Deus... Então eles eram adoradores de muitos deuses. E aí o nosso Deus, o Deus verdadeiro, vai ferindo cada um desses deuses para mostrar que só existe um verdadeiro, que é o nosso. Amém? E aí nesse cenário a gente chega naquela última praga, que é a morte dos primogênitos, ou seja, o espírito de morte estava liberado para passar por aquela terra, e ele ia ferir em cada casa, cada um daqueles primogênitos que ali estavam. A Bíblia diz inclusive que foi ferido o primogênito de Faraó, e foi aí que ele se convenceu a libertar o povo. Você lembra disso? E é interessante, né, porque em meio a esse contexto, Deus traz uma instrução para Moisés. Ele disse: olha, Moisés, você vai fazer o seguinte: hoje a terra do Egito vai ser ferida com o espírito da morte. Esse espírito ele vai passar e ele vai ferir cada um dos primogênitos. E assim como todas as outras pragas, irmãos, sabe, no mundo hoje existem muitas pragas, como no tempo do Egito. A gente saiu, por exemplo, de uma pandemia, né, onde as pessoas estavam aí assustadas, assoladas com a praga que estava assolando a terra. Mas a gente tem que lembrar que nós temos uma aliança com o Senhor. E o povo que é aliançado com o Senhor, queridos, não vai padecer por praga nenhuma. Porque aquelas pragas, elas vinham para o Egito, mas para o povo de Deus tinha um refrigério, para o povo de Deus tinha um cuidado, tinha uma proteção que era dispensada ali. Amém? É assim na minha e na sua vida, querido. Pode ser que o mundo esteja aí passando por pragas, né, por coisas terríveis, mas na nossa casa há uma proteção, na nossa casa há cura, na nossa casa há prosperidade, na nossa casa ninguém pode mexer, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Você está aqui? Amém. Aleluia, o Senhor é bom. E aí Deus traz uma instrução bem clara, né, para Moisés, apontando para aquilo que iria acontecer em Cristo Jesus. Ele disse: olha, você vai pegar um cordeiro, esse cordeiro ele precisa ser sem defeito nenhum. Ele precisa ser sem mácula. E aí você vai imolar esse cordeiro, você vai sacrificar esse cordeiro, e nenhum osso dele pode ser quebrado. Tudo isso apontava para Cristo. Amém? E aí você vai pegar esse cordeiro, você vai imolar esse cordeiro, e do sangue dele que vai ser derramado, você vai passar sobre os umbrais das suas portas, das portas das casas dos filhos de Deus, né? do povo de Deus que tinha uma aliança com o Senhor. E foi exatamente essa instrução que Moisés trouxe para aquela congregação, para aquele povo, e assim eles fizeram, né? Ali ele fala também que ele traz instruções sobre fazerem isso em uma reunião, né, em uma comissão de família. Já apontava para a ceia, que fala sobre a nossa comunhão como corpo de Cristo. E aí aquele cordeiro é imolado, aquele sangue é derramado, querido, aquele sangue é passado nos umbrais daquela porta, e quando aquele espírito da morte vem sobre aquela terra, que ele vê aquele sangue daquele cordeiro estampado naqueles umbrais, ali ele não pode entrar. Sabe, isso aponta exatamente para o que Cristo fez. Sabe quem são esses umbrais dessas portas? Sabe que porta é essa? É a minha e é a sua vida, irmãos. E sobre a nossa vida tem um sangue estampado, amém? Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade de produzir algo, mas quando o mal se move ao nosso encontro para tentar algo contra as nossas vidas, ele vai ver que sobre nós existe um sangue de um cordeiro que foi morto e está agora aspergido sobre a nossa vida, e ali ele não pode nos tocar. Essa é a grande mensagem do sacrifício desse cordeiro. Foi exatamente o que Cristo fez.
Cristo era o Cordeiro de Deus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, sem defeito, sem mácula, nenhum osso dele foi quebrado, ele foi, irmão, pisoteado, chibateado, né, por assim dizer, chicoteado, mas a Bíblia diz que nenhum dos ossos dele foi quebrado, porque ele precisava cumprir esse ritual, de que ele mesmo era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Então isso, queridos, é a Páscoa judaica. E Deus disse, olha, essa Páscoa ela vai acontecer, a gente está falando sobre um cenário profético dessa Páscoa judaica, amém? A primeira parte já se cumpriu, onde Jesus já foi imolado como Cordeiro Pascal, como Cordeiro de Deus, para nos passar esse sangue, amém? E aí a Bíblia diz que essa festa da Páscoa ela ia ser celebrada nesse 14º dia desse mês de Nissan, e no dia seguinte eles celebravam a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos fala sobre uma separação do pecado, sobre essa saída da escravidão, amém? O pão asmo é aquele pão que não tem fermento. O fermento ele aponta para o pecado, amém? Então fala sobre essa separação entre a nossa vida e o pecado. Por causa do sangue que foi derramado, você foi separado, tirado dessa escravidão de pecado. Mas aí no terceiro dia tem uma outra festa que eles celebram, que é a festa das primícias. As primícias falam sobre as primeiras colheitas que aconteciam em Israel, e eles eram instruídos por Deus a celebrar aquilo, amém? Eles celebravam aquelas primícias. Isso já apontava, irmãos, para aquilo que aconteceu naquele terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que Ele é as primícias. E Ele ser as primícias é o que nos garante a nossa ressurreição também no último dia. Amém? Então isso era o cenário profético, né, da Páscoa judaica. Cristo como Cordeiro Pascal, a separação do pecado, né, ali representada pelos pães asmos, e Cristo as primícias. E é interessante porque eles iriam fazer aquela colheita durante 50 dias. E foi exatamente assim, irmãos, quando Jesus ressuscita naquele domingo, passam-se 50 dias até o dia de Pentecostes, quando eles celebravam a grande colheita. E o que foi que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, você se lembra? Ali a grande colheita de almas, quando a igreja começa, uma pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito, ali muitas pessoas se convertem. Era exatamente esse cenário. A velha aliança, ela aponta para as coisas futuras. Ela apontava para a obra de Cristo, para a obra redentora, para aquilo que iria acontecer. Amém? Então, isso era a Páscoa judaica. Por isso que nós não participamos mais dessa Páscoa em forma de memorial desse jeito. Amém? Porque o nosso memorial hoje é a ceia do Senhor. E eu queria... nós já falamos aqui, né, sobre esses elementos, mas eu gosto de pensar e analisar, né, irmãos, esses elementos dessa Páscoa, porque ele fala sobre o cordeiro que foi sacrificado, sobre o sangue desse cordeiro que foi derramado ali naquele lugar. E é interessante, né, porque a gente às vezes para pensar, por que Deus se agrada de sacrifícios? Por que Deus precisa que algo seja sacrificado? Por que Deus precisa de um sangue derramado? Por que Deus simplesmente não estalava ali os dedos e as coisas aconteciam, não precisava de todo aquele ritual? Mas Deus foi quem estabeleceu, queridos, esse sacrifício, esse sistema sacrificial, esse sangue derramado, que é exatamente o que nós estamos aqui para fazer, né? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e aqui nós estamos para trazer à nossa memória a carne dele, que é representada por esse pão, que foi moída e traspassada no nosso lugar, e o sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz para nos redimir dos pecados. Mas por que isso era dessa forma, né? Por que precisava que o cordeiro morresse? Por que precisava que vários outros animais morressem, né? E eu creio que a resposta para isso está lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23. Abre aí a sua Bíblia comigo, Romanos 6, no verso 23.
A Bíblia diz assim em Romanos, no capítulo 6, no verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa primeira parte desse texto, quando ele diz que a morte, ela precisa, na verdade, quando ele diz que o pecado, ele precisa de um salário, não é assim? O pecado, ele precisa de um pagamento. Isso foi estabelecido, Deus não poderia mudar, porque se Deus mudasse isso aqui, irmãos, que entrou por conta do livre-arbítrio que Ele mesmo deu a Adão, você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus dotou a Adão de livre-arbítrio, você lembra disso lá em Gênesis? Pronto, Adão, dotado desse livre-arbítrio dado por Deus, escolheu pecar, né, enganado ali pelo diabo. De fato, quem foi enganado foi Eva, e aí Adão come daquele fruto que não era para ele comer, junto com a sua mulher, e ali o pecado entrou no mundo. O pecado passou a vigorar na humanidade. A natureza do homem, que era justiça de Deus, agora passou a ser pecado, a natureza pecaminosa. Não se tratava de uma prática de pecado, se tratava de uma natureza que foi mudada, que foi transformada. O homem passou de ser justiça, filho de Deus, criação de Deus, e agora ele passa a ser um pecador profissional. O pecado entrou no mundo e passou agora a reger esse mundo. Amém? O diabo, ele tomou posse, né, da autoridade do mundo por meio do pecado de Adão. Você lembra disso? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 da sua Bíblia, no verso 4, ele vai dizer que o diabo é o Deus deste século. Ou seja, ele tem autoridade nesse mundo. Amém? Ele tem autoridade sobre esse mundo, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida. Eu estou falando sobre um cenário que era antes de Cristo. Amém? Ele mesmo disse, irmãos, para Jesus, e ali ele não estava mentindo, apesar de ser considerado, né, o pai da mentira. A Bíblia diz que quando Jesus vai ao deserto ali para ser tentado pelo diabo, o diabo olha para ele e diz: olha, se tu prostrado me adorares, todos os reinos da terra eu vou te dar, porque me foi dado. Quem foi que deu esses reinos para ele? Foi Deus? Não, foi Adão. Quem era o rei da terra? Adão. Deus criou Adão e ele disse: olha, toda a terra é sua, governe e domine. E aí, por conta do pecado, por conta do engano, esse pecado entrou no mundo e agora o Deus deste mundo passou a ser o diabo. E o pecado passou a ser a nova natureza. Aí, por causa disso, irmão, só tinha uma forma de tirar esse pecado do mundo. É o que a Bíblia diz aqui em Romanos 6, 23. Ele diz: olha, o pecado, ele exige um pagamento. Ele exige um salário. Como um trabalhador que passa o mês trabalhando, no final daquele mês é lícito que ele tenha o seu salário. Assim é com o pecado. Ele passou a vigorar ali, e agora, para ele parar com aquilo, ele precisa de um pagamento, de um salário. Qual é o salário do pecado? A morte. A gente atrela isso a algo ruim, né? O salário do pecado é a morte. E a gente prega sobre esse salário ser: rapaz, se você ficar pecando, se você tiver práticas pecaminosas, é lógico que você vai morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente como consequência da morte espiritual. Mas esse salário do pecado aqui, irmãos, está falando sobre ser a morte. Ele aponta para o pagamento que Cristo fez, para o pagamento que o sacrifício trazia. O sangue derramado era exatamente o recibo desse pagamento. Para o pecado ser tirado, alguém precisava morrer, porque é o salário dele, é digno, é lícito que o pecado tenha o seu salário. Qual é o salário? A morte. E aí Deus começa a apontar para isso. Foi assim já na primeira aliança, né? Se você já estudou no Rema e teve a matéria aliança de sangue, com certeza você estudou sobre as alianças que Deus fez com o homem, fez ali com a humanidade. E a primeira delas, na dispensação da inocência, quando o homem ainda era inocente, ainda era dotado do livre-arbítrio antes do pecado, né? Chamada de aliança edênica. Mas logo depois dessa teve uma aliança adâmica, que foi depois do pecado. Depois de pecado, Deus estabelece uma nova aliança com Adão, ali mesmo no Jardim do Éden. E ali se começa o que a gente chama de sistema sacrificial. Porque apesar de você não perceber, mas ali houve o primeiro sacrifício da história da nossa Gênesis, da nossa humanidade. Lembra disso? Adão, quando peca, ele olha para si mesmo, ele vê que está nu, ele e sua mulher, que antes não era um problema, mas agora se tornou.
Ele vê que está nu e ele tem vergonha. E o que ele faz? Ele se esconde. O pecado vai levar a pessoa a ter vergonha de Deus, a ter uma separação. Não tem mais intimidade, não tem mais aquela ousadia de se colocar diante do Senhor. E aí, para cobrir aquela nudez, o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai ali coser folhas de figueira. Desde sempre o homem e a mulher tentando cobrir o pecado com a sua própria força. Mas desde lá, irmãos, Deus já dizia, não é na sua força. Se for na sua força, você não vai conseguir. Porque quando sabem que folha de figueira ia passar ali 1 dia, 2 dias, aquele negócio ia cair, e Adão e Eva iam ficar pelados de novo ali naquele jardim. Amém? Mas aí Deus olha para aquilo, cheio de misericórdia, estabelece uma nova aliança, e o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele os vestiu com peles de animais. O que foi que aconteceu ali, irmão? Sacrifício. Sangue foi derramado para cobrir aquele pecado. O primeiro salário do pecado foi pago ali, com a morte de um animal. E aí Deus cobre aquela nudez, aquele pecado ele é coberto. Isso é a explicação do que é expiar. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Nós temos uma unção aqui disponível para ensinar a palavra, para que você possa aprender sobre essa Páscoa, amém? E a gente muito vê falar sobre expiação, né? Inclusive é uma das festas judaicas, lá no Velho Testamento eles falam sobre o dia da expiação, o dia onde todas as pessoas de Israel tinham que ir se apresentar ao sacerdote, levando ali as suas ofertas, levando ali os seus sacrifícios, os animais para serem sacrificados. Era chamado de Yom Kippur, né? Era o dia onde existia aquele bode expiatório. Você já ouviu falar sobre o bode expiatório? Você sabia que o bode expiatório não tem a ver com polícia, com detetive, com práticas policiais, tem a ver com Bíblia, porque foi na Bíblia que foi instituído o bode expiatório. O que acontecia ali naquele dia da expiação? O sacerdote pegava 2 bodes ou 2 cordeiros e um deles ia ser imolado, o sangue ia ser derramado. Sobre o outro ele ia impor as mãos, e a imposição de mãos do sacerdote simbolizava todos os pecados da humanidade indo sobre aquele bode. E aí aquele bode era solto no deserto para ser morto. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus, irmãos, é a representação de todas as figuras. Lá tinha o cordeiro pascal, tinha o bode expiatório, tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, o sangue, outro sacerdote que apresentava o sangue no Santo dos Santos. Mas Jesus foi tudo isso, em um só. Ele era o cordeiro que foi ser imolado, ele foi o bode que expiou os pecados. De fato, na nova aliança não existe mais expiação, existe redenção. Eu vou já te explicar a diferença dessas duas coisas. Mas ele foi esse bode que morreu, derramou o seu sangue, que expiou os pecados da humanidade, e ele foi solto no deserto. Amém? Você lembra lá quando a Bíblia fala que ele desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao 3º dia? Essa mansão dos mortos, esse inferno, esse Hades, para onde Jesus foi, é a simbologia que foi representada pelo bode que era solto no deserto. Aquele bode expiou os pecados, ele era solto no deserto, assim como Jesus expiou os pecados da humanidade e teve que ir, irmãos, ao lugar dos mortos, para cumprir toda a lei. A Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, sem ficar nenhuma vírgula para trás. Ou seja, o salário tinha que ser pago totalmente. É por isso que naquela cruz, quando ele abre ali os seus braços, ele diz, tetelestai, está consumado. Em outras palavras, está totalmente pago. Não ficou sendo devido nem um centavo, irmão, para o pecado. Amém? Totalmente pago. Você não é mais um pecador, você agora é a justiça de Deus, por causa da obra redentora de Jesus. Então ele era, né, todos esses elementos, e o sangue dele que foi derramado ali naquela cruz era o recibo. Você lembra, você sabe o que é um recibo? Por exemplo, se eu sou o seu patrão, você vem até mim, eu te faço um pagamento e eu te dou um recibo. Você, na verdade, me dá um recibo, né? Você me pagou aqui o meu salário, está aqui o recibo para comprovar. O sangue, irmãos, era exatamente esse recibo. Porque se o pecado vier cobrar de novo, você pode pegar a figura desse sangue e dizer para ele, está pago. O sangue foi derramado, está sobre a minha vida. Amém?
Por que é o sangue? Porque o sangue é a vida, irmão. Não poderia ter morte sem derramamento de sangue. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 9, né, que o sangue, ele é a vida do homem. De fato, se você parar para olhar a fisiologia humana, sem sangue ninguém fica vivo. Na verdade, existem diversos órgãos dentro do corpo humano que só servem para colocar o sangue em movimento. A gente tem, por exemplo, o coração, que é um dos principais órgãos do nosso corpo. Qual é a função dele? Bombear o sangue. Qual é a função do pulmão? Oxigenar o sangue. Qual é a função dos rins? Filtrar o sangue. Você está comigo? Qual é a função do fígado? Fazer síntese de alimentos para nutrir o sangue, para que ele possa transportar por todo o corpo. Então, leva a gente a ver que o que Deus fala ali, que o sangue, ele é a vida do homem, é porque sem o sangue, irmãos, não faz sentido o resto do corpo. Então, se tem algo que precisava ser derramado para simbolizar o pagamento do pecado com a morte, gerando vida, é o sangue. Amém? Então, é por isso que Deus estabelece, né, esse sistema sacrificial com derramamento de sangue. O sangue é o recibo, é aquilo que assevera. Cada aliança que Deus fez com a humanidade, houve sacrifícios e derramamentos de sangue, com exceção da primeira, porque o homem ainda estava inocente. Mas o pecado entrou no mundo, se começou a ter sacrifícios e derramamento de sangue. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão antes dele, foi assim com Noé. Quando Deus aparecia para aqueles homens e ele iria fazer promessas para a humanidade. Amém? Porque Deus faz alianças com a humanidade porque queria prometer coisas. A aliança é o que assevera a promessa. E o que sela essa aliança sempre era um sacrifício com derramamento de sangue. Porque esse derramamento de sangue, queridos, esse sacrifício também gera uma identificação. Amém? É para ter mesmo aquela dor, né? É para ter mesmo aquele cuidado com aquele animal que está morrendo. Porque quando alguém ia sacrificar um animal, ele precisava ficar ali, muitas vezes, olhando aquele bicho sofrer. Aquele sangue se esvaindo, aquele animalzinho sofrendo, aquilo era para gerar identificação. Ou seja, ele está morrendo por causa de uma prática minha. Amém? É exatamente o sentimento que nós temos que ter quando olhamos para Cristo Jesus. Quando temos a imagem de Cristo sacrificado ali naquela cruz. Um justo, um cordeiro sem mácula, sem pecado, nunca fez nada para ter aquilo, mas morreu por conta das minhas práticas. Se eu tenho esse entendimento, querido, não tem como eu ficar alheio às coisas do Senhor. Não tem como eu não ser grato. Não tem como eu não querer dar a minha própria vida. Sabe, a gente está aqui para celebrar porque um dia Deus, em Jesus Cristo, deu a sua própria vida por amor de mim e de você. O que nos resta? Dar a nossa própria vida para Ele. Amém? É a consequência. Ele deu a vida dele por mim, agora só resta eu viver a vida dele na minha própria vida. Amém? Ele morreu a minha morte, queridos, para que eu possa viver a vida dele. E a vida de Deus tem propósito. A vida de Deus tem um propósito a ser cumprido nessa terra. E Ele conta para cumprir esse propósito comigo e com você. Então, que nesse dia possa mesmo ter esse sentimento de identificação. Identificação com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Com a sua morte, o derramamento do seu sangue, com a sua ressurreição. Eu gosto até de assistir o filme da Paixão de Cristo, porque serve também para trazer a nossa memória, né? Quando a gente vê aquelas cenas, desperta na nossa mente, aquilo que aconteceu foi muito pior, queridos, do que aquilo que é relatado naqueles filmes. Mas tem um propósito naquilo, trazer a nossa memória. Rapaz, ele sofreu no meu lugar. O que eu preciso fazer por ele? Me devotar, dar a minha vida em amor e devoção. É o que Paulo disse, né? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. Então, queridos, esse sangue ele foi derramado, o cordeiro foi sacrificado, né? O espírito da morte passou ali naquele lugar. Isso tudo está descrito lá em Êxodo, no capítulo 12, você pode ler. Hoje é o dia propício para você estudar esse capítulo de Êxodo, capítulo 12. Amém? E aí, quando o espírito da morte passa ali e fere aqueles primogênitos, como alguém que cobra o salário, né? Ali o pecado estava cobrando o salário, fazendo vítimas.
E aí, depois daquilo, o povo de Israel sacrifica, e é interessante a instrução que Deus traz para Moisés, né? Ele disse, olha, coloca esse povo para fazer esse sacrifício, para comer essa Páscoa, mas diz para eles que é com a sandália nos pés, a mala nas costas e o cajado na mão, porque vai ser rápido. Quando isso acontecer, vocês vão fazer uma passagem. E de fato, querido, a palavra Páscoa no hebraico significa Pisach, ou seja, passagem. Para eles é uma palavra clara, né? Essa Páscoa que, se você fechar os olhos, você vê o coelhinho. Os hebreus viam essa saída do Egito. Os judeus, eles veem essa libertação, passagem da morte para a vida, da pobreza para a riqueza, da doença para a cura. Amém? E isso foi cumprido em Cristo Jesus, não ficou só para eles. Nós éramos presos, irmãos, em um Egito de escravidão, de miséria, de morte, de pecado. A gente não fazia o que era a nossa própria vontade, a gente fazia o que era a vontade do nosso Senhor, que era o pecado. Mas a gente foi liberto disso tudo, porque um dia o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, morreu no meu e no seu lugar. E o nosso trabalho foi só levantar as nossas mãos e recebê-lo como Senhor das nossas vidas. Não foi assim? E graças a Deus, isso é a obra redentora, queridos, de Cristo, né? A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, que Cristo nos resgatou dessa maldição, né, que era da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Ou seja, você estava debaixo de maldição, irmão. Nós estávamos debaixo de maldição, condenados ao inferno, ao castigo eterno. Amém? Mas esse sacrifício de Jesus e a nossa confissão, fechando esse contrato, fechando essa aliança, recebendo esse sangue sobre as nossas vidas, é o que nos garantiu vida eterna. E nós fomos libertos desse Egito do pecado, libertos dessa escravidão que nos aprisionava. Amém? Jesus pagou esse preço, né? É interessante quando a gente está fazendo esse levantamento entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança tinha algo que era interessante, né? Porque quando alguém tinha uma dívida muito alta, por exemplo, se você começasse a comprar coisas, a fazer compras, a dever coisas, a sua dívida podia ficar tão alta que você não tinha como pagar. Você não tinha recursos naturais para pagar aquela dívida. E aí era uma prática comum que alguém que tinha uma dívida impagável fosse vendido como escravo. Ou seja, desse a própria vida para servir aquele novo senhor, que era o seu devedor, que era o seu credor, né, como escravo. Ou às vezes era um filho. Às vezes a pessoa não ia, mas dava um filho para ser escravo, porque não conseguiria pagar uma dívida. E só tinha, naquela antiga aliança, duas formas de alguém ser liberto. Uma delas é o que a gente chama de o ano do jubileu. Quem já ouviu falar do ano do jubileu? O que era o ano do jubileu? Deus estabeleceu que iriam se passar um ciclo de 49 anos, onde você podia plantar, onde você podia fazer negócios, onde você podia fazer de tudo. Mas no ano 50º era jubileu. E o jubileu era libertação de escravos. Amém? Ou seja, se o camarada devesse a alguém, não tivesse como pagar, era só ele esperar o jubileu, que a dívida ia ser perdoada. Todas as dívidas nesse ano eram perdoadas. Agora, pensa comigo, se o jubileu aconteceu há 2 anos atrás, e aí depois desses 2 anos alguém começa a criar essas dívidas, e aí é vendido como escravo, ele vai ter que passar 48 anos servindo como escravo para poder esperar o próximo ano do jubileu. É por isso que Deus estabelece uma outra forma de resgatar um escravo, de resgatar o seu povo. Era elegendo um resgatador da própria família. Alguém que tinha posses e condições para ir lá e comprar aquele escravo. Amém? Foi exatamente, queridos, isso que Jesus fez com a nossa vida. Ele era esse parente próximo que tinha condições, que tinha a condição favorável para nos resgatar. Ele foi quem foi lá no nosso credor, que era o diabo, o pecado, e ele pagou o preço para nos resgatar, sendo o nosso resgatador e nos pondo em liberdade. Você está comigo?
Então, irmãos, essa vida que nós temos é uma vida de liberdade. Você não pode mais ser aprisionado em doenças, por exemplo, em sintomas de enfermidade. Que nesse dia você possa trazer à sua memória que você foi resgatado. Se você tem dores aí no seu corpo mesmo, a mensagem dessa mesa, a mensagem desse dia de Páscoa, que é vida, morte e ressurreição de Cristo, Ele te resgatou da doença, Ele te resgatou dos sintomas de enfermidade, para que você vivesse em saúde divina. Amém? Você precisa aprender a reivindicar o que é seu. Você não vai reivindicar, irmãos, a Deus. Você vai reivindicar muitas vezes a você mesmo, ao diabo, por aquilo que já é seu. Amém? Já faz parte da sua aliança, já faz parte do seu testamento, cura, libertação, salvação, prosperidade financeira. Sabe, o povo era escravo no Egito, e a Bíblia diz que eles saíram de lá levando tesouros. Eles saíram daquele lugar, irmãos, riquíssimos, é o que a Bíblia diz. Estuda lá o livro de Êxodo. Você vai ver que eles não saíram como escravos pobres. Na mesma pisada que foram libertos pela morte do Cordeiro, saíram da escravidão, eles já saíram ricos. Automaticamente, o próprio faraó cuidou para que os tesouros do Egito chegassem nas mãos deles. É assim na minha e na sua vida, irmão. Agora mesmo tem coisas sendo produzidas no reino espiritual para te alcançar nesse reino natural. Você não precisa temer, você não precisa se ver como esse pobre coitado que precisa mesmo passar por necessidade. O resgatador já te pagou, já pagou o preço que era necessário. Ele já te arrancou, querido, dessa doença, ele já te arrancou dessa miséria. Agora nós precisamos lembrar, porque Jesus disse, vocês precisam fazer isso em memória. Por que ele faz isso, irmãos? Por que ele estabelece? Porque o ser humano se esquece fácil demais. Vocês vão fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes. A gente estabelece a ceia uma vez por mês, querido, mas se você quiser fazer ceia todo dia, você pode fazer. Agora, ceia não é comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva. É fazer isso em memória. O objetivo é trazer a memória. Trazer a memória o quê? A nossa redenção. Amém? E é interessante quando a gente fala sobre redenção, né? Eu vou ler o texto que está lá em Mateus, no capítulo 26. Abre aí a sua Bíblia comigo. A gente já está falando sobre a ceia do Senhor, amém? Nós vamos já participar dessa grande festa. Mateus, capítulo 26, no verso 26. Aqui é Jesus estabelecendo a ceia. E aqui diz... No 26, enquanto comiam o que, irmãos? A Páscoa. Tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? É interessante porque Jesus aqui, ele usa a palavra remissão de pecados. E foi a primeira vez em que essa palavra foi usada, atrelada a essa prática pascal, a essa prática da ceia. Porque antes era a expiação. O que é expiar? Expiar é cobrir. Amém? É como se tivesse algo aqui e eu viesse com um pano e colocasse por cima. Você não consegue ver mais. Foi a forma que Deus encontrou de se relacionar com o povo. Deus não tem comunhão com o pecado, amém, querido? Deus é santo, separado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, para ele se relacionar com o homem, algo precisava ser feito. E aí é estabelecida a prática de expiação. Ou seja, um sangue era derramado de um cordeiro e ali o pecado ele era coberto temporariamente. Ia ser preciso fazer aquilo muitas vezes, porque um sacrifício de um animal comum não poderia tirar o pecado. Amém? Isso era expiar, cobrir. Mas em Jesus a Bíblia usa a palavra remissão ou redimir. Enquanto expiar significa cobrir, redimir significa tirar.
Ou seja, aquele pecado que estava ali coberto, agora ele não vai mais estar ali, ele não existe mais. Amém? É por isso, irmãos, que um crente, alguém que nasceu de novo, dizer que é um pobre pecador, para Deus é uma atrocidade. É uma abominação. Porque como é que Deus olha para a velha aliança, vê aquele pecado coberto e não vê o pecado? E na nova aliança ele nem existe mais. Isso, queridos, não está falando sobre práticas pecaminosas. As práticas pecaminosas, nós temos outros textos que falam sobre isso. Santificação ao Senhor, santidade ao Senhor. Ele está falando sobre uma questão de natureza. A sua natureza era pecador, mas à medida em que Cristo te redimiu, trouxe a você a remissão, a qual Ele mesmo falou, ou seja, o meu sangue vai ser derramado para a remissão dos pecados. Ou seja, aquele pecado, irmão, que constava contra a minha e a sua vida, Jesus tirou ele, levou sobre o próprio corpo, pagou o preço, amém? E agora já não existe mais pecado. E por conta disso, nos resta a santificação, como forma de amor ao Senhor, como forma de gratidão. A santificação não é o que me recomenda a Deus. A minha santidade não é o que me coloca em uma condição de justiça diante de Deus. Não, o que me colocou em uma condição de justiça diante de Deus, irmãos, foi a obra redentora de Cristo naquela cruz. Amém? Assim como quando alguém se casa, não é o que você faz ou deixa de fazer que te torna mais marido ou mais esposa. Você pode ser um marido ruim. Você é menos marido? Não. Você pode ser um marido excelente. Você é mais marido do que o marido ruim? Não. Porque aquilo ali é uma questão de natureza. Você casou e agora, por natureza, você é marido daquela mulher. Amém? Assim como quando a gente é redimido, nós passamos a ser santos. Não é o que eu faço que me torna mais santo, ou o que eu deixo de fazer que me torna menos santo. Amém? Isso é libertador, irmão. Porque tem gente escravizado pelo pecado, achando que vai sair dessa prática na sua própria força. Tem gente, por exemplo, em igrejas que pregam que você não pode comer a ceia se você estiver em pecado. Quem já ouviu isso, levanta a mão aqui. Amém? Como é que você vem? Para que é que serve a ceia? Para trazer a memória, né? Trazer a memória o quê? A obra de Cristo, que foi redentora. Como é que você vai trazer à sua memória uma obra que foi redentora e você não pode comer porque você pecou? Isso aqui é um memorial de perdão. É para você lembrar, Jesus te perdoou. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Você é perdoado, você é amado, você é filho de Deus. Como é que em um memorial de perdão eu vou deixar de comer por causa de pecado? O pecado, irmãos, ele tem que ser tratado com força, como pecado, como uma abominação mesmo. Mas isso não é o que nos recomenda a Deus. Não é por isso que essa ceia foi estabelecida. Jesus estabeleceu isso para lembrar da obra dele, não da minha. Se eu olho para a minha obra, eu digo, rapaz, eu não vou comer da ceia. Mas se eu olho para a obra do Senhor Jesus, é lógico que eu vou participar. Se Deus me perdoou, amém? Você foi perdoado, irmão. Não importa se você saiu de casa hoje e você pecou. Eu estou aqui para dizer para você que você é perdoado. Você pode participar dessa ceia hoje se você nasceu de novo. Amém? O único pré-requisito para participar da ceia é ter nascido de novo. Se você não nasceu de novo, eu digo, não participe. Porque você não tem comunhão com o corpo de Cristo ainda. Mas você pode fazer isso nessa manhã, nascer de novo e participar dessa grande festa. Amém? Esse memorial de perdão. Não importa o que você fez, irmão. Não importa o grau do pecado que você possa ter cometido. Deus tem perdão para você. Agora, a gratidão por esse perdão é o que nos leva à santidade. Amém? É porque pessoas entendem errado essa questão do pecado, né? Que criam essas doutrinas que são abominações para o Senhor. Porque pensam que pecados são coisas de natureza sexual ou moral. Se eu roubei, então eu pequei. Se eu adulterei, então eu estou em pecado. Ou se eu menti, ou se eu desviei um dinheiro, isso é pecado. Mas, irmãos, a Bíblia atrela pecado àquilo que você sabe que deve fazer e não faz. Amém? Por exemplo, talvez o Espírito Santo tenha colocado no seu coração hoje para você dar uma oferta maior e você não fez. Sabe o que é isso? Pecado. Amém?
A Bíblia diz que andar com falta de fé é pecado. Falta de fé é o quê? Preocupação. Quantas vezes a gente se preocupa porque tem um boleto para pagar na segunda-feira e o dinheiro não chegou ainda? Se você disser que não se preocupou, irmão, eu vou pedir para você impor as mãos sobre a minha cabeça no final desse culto. Mas com certeza, todo mundo aqui já se preocupou, talvez hoje mesmo você ficou preocupado, o que é que eu vou almoçar, meu Deus, eu tenho que fazer tantas coisas, amanhã tem menino para deixar na escola, trabalho, aí gera aquela ansiedade, aquela preocupação, sabe o que é isso? Falta de fé, pecado. Só que a humanidade atrelou a prática do pecado só a essas coisas, elas vão ter as suas devidas consequências, mas naturalmente. Diante de Deus, pecado é pecado. Você está aqui? Diante de Deus, irmão, não existe pecadinho e pecadão. Agora, no mundo natural existem consequências diferentes. Porque, por exemplo, se você se preocupar com o boleto que tem para pagar amanhã, você não vai ser preso, não. Mas se você matar alguém, certamente você vai ser preso. E pode ser que você passe o resto da vida lá, dentro da cadeia, e dizer, meu Deus, por que é que você me colocou aqui? Não, irmão, foi você mesmo e os seus atos que te colocaram lá. Foi alguém que praticou isso e os seus atos que colocaram essa pessoa lá. Mas diante de Deus, está lá dentro da cadeia, pediu perdão e foi genuíno, teve um arrependimento das obras mortas, houve um novo nascimento, está limpo, meu querido. Tetelestai, totalmente pago, lavado e remido. Muitas vezes o nosso senso de justiça não quer aceitar isso. Como é que pode? Eu guardei a minha santidade a vida toda e aí vem esse cara, matou, estuprou, fez o que não presta e Deus perdoou ele. Sabe o que é isso? Justiça humana. Mas essa não é a justiça de Deus. Porque Deus não vê só, irmãos, essa vida, Ele vê a eternidade. Amém? Ele vê o que Jesus fez, não o que a pessoa faz. Você acha que isso é antibíblico que eu estou falando? É só você trazer à sua memória o texto, por exemplo, da crucificação. Irmão, a crucificação era uma prática romana para os piores tipos de pessoas que podiam existir. Lá eles tinham categorias, né? Se roubou, vai ser cortado a mão fora. Se adulterou, vai ser apedrejado. Se fez não sei o quê, vai ser preso e açoitado. Mas a crucificação era para as piores pessoas que poderiam existir, as piores atrocidades que você puder imaginar. Essa pessoa é que ia ser crucificada. Para os judeus, o que Jesus fez foi uma atrocidade tão grande que para eles só restavam dizer, crucifica. Ele está dizendo que é filho de Deus. Ele violou o sábado. Crucifica, ele está na mesma categoria desses piores bandidos aí. Amém? Mas lá naquela cruz, irmãos, tinham 2 bandidos do lado dele. E eu quero te lembrar que esses caras não eram boa peça, não. Ele tinha feito algo que era terrível. Amém? E o que acontece ali? Um deles olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando entrares no teu reino, né? E aí Jesus olha para ele e diz, olha, ainda hoje te digo. Aí tem uma vírgula, amém? Porque tem gente que diz que Jesus entrou no paraíso naquele mesmo dia. Porque diz que ele disse, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Não é lido assim. Ainda hoje estou te dizendo, vírgula, ou seja, eu estou dizendo hoje, mas só vai acontecer daqui a 3 dias. Amém? Ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. O que foi que aconteceu ali, queridos? Aquele camarada foi salvo. Ele foi batizado nas águas, ele orava em outras línguas, ele tinha tido tempo para se santificar, para fazer boas obras? Não. Mas Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, não é a nossa obra que nos recomenda a Deus, irmão. E essa ceia serve para nos lembrar disso. Ele te perdoou. Você está limpo do pecado. Você pode sair daqui leve como uma pluma, leve como uma pena, tendo a certeza de que Deus te ama. Talvez você possa enfrentar consequências de atos errados, mas se há um arrependimento genuíno, isso do ladrão na cruz está para o novo nascimento. Mas se nasceu de novo e errou, a gente tem a primeira carta de João, irmão, no capítulo 1, no verso 8 e 9, onde a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
E ele continua dizendo que nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, e um sangue, que diz lá em Hebreus, que ministra ao Senhor. Quando Deus ele olha para a humanidade, irmãos, ali do lado deve ter uma bacia com o sangue de Cristo. Porque ele levou esse sangue lá. Você está comigo? Ele levou literalmente esse sangue lá. Quando ele ressuscita, ele aparece ali para os discípulos, ele diz, não me toque, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Ele precisava cumprir o ofício sacerdotal dele. O que era que o sacerdote fazia? O cordeiro era imolado, aquele sangue era colhido, e ele precisava levar aquilo até o Santo dos Santos, que era um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Ele levava aquele sangue era aspergido sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, e aí ali havia perdão. Com Jesus foi da mesma forma. Só que ele entrou no Santo dos Santos verdadeiro, não o que era o símbolo. Onde foi esse Santo dos Santos? No paraíso, irmãos, no céu, na habitação de Deus. Ele levou o próprio sangue, porque ele era o sacerdote, o sumo sacerdote, o cordeiro, e o sangue dele é o que foi derramado. E a Bíblia diz que esse sangue ministra a Deus ainda hoje. O sangue de Jesus, irmão, não está coagulado, ele ainda está lá, vivo e falando ao nosso respeito. Então, quando Deus olha essa prática pecaminosa, ele vai olhar para o sangue de Cristo, e ele vai dizer, está pago. Amém? E tudo isso tem que gerar gratidão no nosso coração, para que a gente não pratique mais o pecado, porque certamente desagrada a Deus. Não é que te coloca em uma natureza de pecador, mas vai desagradar o Senhor. Amém? E a nossa vida, irmãos, nós temos que viver para agradar a Deus. Essa é a grande mensagem dessa ceia. Essa é a grande mensagem dessa mesa. Isso é remissão de pecados. Amém? Isso é o que está disponível para a nossa aliança. Você está comigo? Eu queria que você ficasse de pé. E antes de a gente participar aqui da ceia do Senhor, eu queria te fazer um convite muito especial. Eu tenho certeza que você entendeu aquilo que foi falado aqui nessa manhã. E eu não posso sair daqui ou deixar que você saia sem te fazer um convite. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você ainda não fez essa aliança que está disponível. Né? Essa aliança que foi disponibilizada por meio do corpo de Cristo que foi moído e traspassado, por meio do sangue que foi derramado no nosso lugar. E nessa manhã você quer fazer essa aliança com o Senhor. Você quer sair daqui não só como uma criatura de Deus, mas como um filho. Sair daqui com a remissão dos seus pecados, por meio de uma confissão. Isso não é mudar de igreja, queridos, isso não é mudar de religião. Isso é ter uma vida com Deus, isso é ter uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de propósito, cheia de prosperidade, cheia de riquezas. Uma vida onde você vai poder olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Um Pai que tem compromisso conosco. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus, eu queria te dar essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Alguém quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você veio a esfriar durante a sua carreira, durante a sua caminhada, e nessa manhã você quer se reconciliar. Você quer trazer de novo à sua memória esse sangue que está sobre a sua vida. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão bem alto. Todos salvos? Eu não vou fazer, queridos, convite para a cura, porque à medida em que você participar do pão, que representa o corpo de Cristo, e do suco de uva, que representa o sangue que foi derramado, instantaneamente o seu corpo será curado. A cura que te pertence vai se manifestar. Amém? Você crê nisso? Então fica com isso queimando aí no seu coração. Quando você comer essa ceia, você vai ser totalmente restaurado e curado. Amém? Eu queria que nós pudéssemos orar pelos elementos. Os diáconos, eles vão se posicionar aqui. E eu já queria te dar uma instrução. Você vai receber a ceia aí no seu lugar e você vai esperar. Porque ceia, irmãos, é comunhão. Ceia é celebrar o corpo de Cristo. É celebrar a vida desse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. É expressar o amor que você tem por ele, o amor que Deus tem por ele através da sua vida. Isso é ceia, amém? Então nós vamos esperar
uns pelos outros. Nós vamos orar agora pelos elementos e depois os diáconos vão distribuir e nós vamos cantar uma canção. Você pode estender as suas mãos para cá e render graças juntamente comigo. Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo seu corpo simbolizado aqui por esse pequeno pedaço de pão. Pai, nós queremos te agradecer, porque um dia a sua carne, ela foi moída, ela foi traspassada no nosso lugar. E nós queremos participar desse pão, Pai, com essa consciência, com esse temor, com essa devoção, Pai. E nós te agradecemos também pelo sangue que foi derramado em nosso lugar, o sangue que pagou o preço pelos nossos pecados, o sangue que estabeleceu a nova aliança, o sangue que nos dá a garantia de que somos teus filhos. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu corpo. Nós agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Nós queremos amá-los e andar em unidade, Senhor, representando o corpo de Cristo aqui nessa terra. Nós te agradecemos por essa ceia, por essa Páscoa. Nós queremos, Pai, te louvar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. O Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Comeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam? Ficou alguém sem receber? Faz um sinal com a sua mão. Todos receberam, né? Glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 27, Paulo diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui Paulo está falando sobre uma prática específica, né, que é a prática de não discernir o corpo. Não andar em amor com esse irmão que está aí do nosso lado, não andar em amor em todas as atitudes que nós temos na vida, e por isso ele diz: examine-se o homem. Amém? Ele não diz para orar, ele não diz para cantar. Então nós vamos fazer isso nessa manhã, nós vamos nos examinar.
E como nosso pastor gosta de dizer, né, esse exame, independente do resultado dele, se der positivo ou negativo, Paulo diz: então coma e beba do cálice e do pão. Amém? Então nós vamos ter um minutinho aí para nos examinarmos. Você pode fazer isso agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, irmãos, com a consciência de que esse pão, esse pedacinho de pão, representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado naquela cruz para nos curar, para nos libertar, com essa consciência, então pode participar do pão. Glória a Deus. No 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes o pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso lugar para nos religar com Deus, para nos colocar em uma posição de justiça, pode participar. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que depois de cear, Jesus e seus discípulos cantaram uma canção de júbilo, amém? Porque ceia é festa. Então você está aqui hoje para celebrar, para festejar aquilo que Deus fez na sua vida. Então nós vamos fazer isso agora. Faz aí uma grande festa para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Assim é o sol que rompe todo o céu, traz a cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele vive. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria indicar algumas literaturas, uns livros maravilhosos que tem tudo a ver com o que o pastor Dantas ministrou. O primeiro deles é A Mesa que Fala, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para que você possa entender a respeito da Santa Ceia. Tem um livro maravilhoso também que é de E.W. Kenyon, O que aconteceu da cruz ao trono.
para que você possa entender realmente a respeito do sacrifício de Jesus, e totalmente pago de Rick Renner, livros maravilhosos que com certeza você será edificado a respeito desse assunto, amém? Quero lembrá-los também que ali na secretaria você pode passar, coletar informação a respeito do Rema. As matrículas ainda estão abertas, já é finalmente a última oportunidade que realmente que você tem de começar e cursar o ano, né? Cursar o Rema esse ano ainda. Se você não fizer, só em 2026, eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para a sua vida. Então passa ali na secretaria, faz a sua matrícula e seja abençoado em nome de Jesus. Também na nossa secretaria, nosso balcão de informações, também estamos fazendo a inscrição para o Life Camp, o acampamento dos adolescentes. Então você também pode passar lá e abençoar um adolescente em nome de Jesus. Amém? Então, sem mais, vamos encerrar nosso culto. Vão na graça e na paz, sejam abençoados em nome de Jesus. Uma semana extraordinária e, como diz nosso pastor, o seu telefone vai tocar com boas notícias em nome de Jesus. Vão na graça e na paz. Amém e amém.